bem-vindas ao Pimenta no Ateliê, o nosso espaço criativo, e esse é meu novo quadro, Artes e Artistas, que é uma série de suporte ao curso de colagem para iniciantes, que você já sabe que é o melhor curso de colagem aqui do YouTube. Uhul! E esse é o primeiro vídeo da série Artes e Artistas, e eu quero explicar para você que aqui a ideia não é trazer uma super biografia completa da vida e obra desses artistas. O objetivo é outro, é aumentar o seu repertório imagético, apresentando boas referências, só as divas babadeiras da arte. Uhul! E a proposta é que você conheça novos artistas, novos trabalhos, novas possibilidades visuais, e a partir daí você pode seguir pesquisando, se aprofundando e construindo o seu próprio universo de referências. É o alimento para sua criatividade. E as artistas referências que eu escolhi para estrear esse quadro são elas, Silvana Mendes e Débora Roberts. E como aqui no canal a gente não aprende apenas recortar e colar papel, mas também pensar imagem, sempre que possível eu vou trazer algumas reflexões junto com as artistas que eu vou mostrando aqui. Porque a arte não é só estética, a arte também é pensamento. Porque aqui a gente não vai só aprender a fazer imagem, mas a gente vai aprender a pensar a imagem, né, como forma de produção de conhecimento, entendendo contextos sociais, políticos e culturais. E quando eu te mostrar o trabalho das estrelas desse vídeo, para que eles sejam muito mais do que colagens bonitas, que realmente são colagens bonitas, mas para que tenham um sentido maior, vamos assistir juntas um vídeo que a Lidiane Silva, pesquisadora periférica, mestre em semiótica, postou nas redes sociais dela. E o pensamento que ela apresenta ajuda a gente a ampliar a nossa forma de ver essas imagens. Então vamos pensar juntas, é com você, Lidiane! Como que alguém denuncia um sistema usando a própria linguagem do sistema? E vem com a mamãe para essa resenha. Essa foto aqui tem dois bebedouros, um para as pessoas brancas e outro para as pessoas negras. E isso nem faz tanto tempo assim. Eu fui na exposição do Gordon Parks, A América Sou Eu, no MS da Paulista. No momento que eu tava vendo as imagens, assim, as fotografias dele, eu fiquei pensando numa coisa. Como que alguém denuncia um sistema usando a própria linguagem do sistema? O Gordon Parks nasceu num ambiente segregado, onde a política, a cultura, a estética, a religião não foram feitas para ele. E mesmo assim ele decidiu aprender exatamente essa linguagem. Ele estudou fotografia, cinema, ele escreveu, trabalhou em grandes veículos da mídia e ele aprendeu ali a usar partes desse código dominante como uma tática. E aqui que entra Michel de Certeau, um pesquisador que eu estou estudando bastante nesse momento. E a invenção do cotidiano, ele fala pra gente sobre estratégias e táticas. Estratégia é o jogo de que tem poder, território e instituição. E tática é quem não tem nada disso, mas aprende essas regras do jogo e aprende como jogar mesmo num ambiente que não é seu. Vai vendo isso. Gordon Parks, ele não era o dono das mídias, não tinha essa estratégia. Ele aprendeu o idioma do dominante para infiltrar a humanidade onde só existia caricatura. Isso porque culturas marginalizadas raramente são ouvidas quando elas falam a sua própria língua. Porque a cultura dominante, ela não vai parar para ouvir o que foi marginalizado. Quando a gente olha para essa foto da mulher com a sua filha na entrada do cinema, a gente não vê só essa denúncia da segregação em que as pessoas viviam, né? Não é só uma violência estrutural. É mais profundo que isso, porque ele mostra também um momento de amor. A mãe e a filha arrumadas, talvez com a melhor roupa para ir para essa ocasião. Uma questão do cuidado, do cotidiano, tem essa humanização. Isso, gente, é radical. A humanização de pessoas marginalizadas é um ato radical, porque a gente tá falando de sistemas que precisam desumanizar para funcionar. E ele mostra a gente sorrindo, namorando, com ternura, num lugar onde o assento de ônibus é separado, num lugar em que o bebedouro de água é separado. Viver marginalizado em um sistema exige uma energia absurda. Porque além de você dominar todos esses códigos, você precisa sobreviver a ele. Em um estado de periferização, em um estado de favelização, que se deu sobretudo, né, por uma racialização. Por isso que a gente precisa estudar 2 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais. Não é pra gente vencer na vida, porque antes da gente vencer na vida, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa falar, a gente precisa ter espaço. E isso é com muita tática, gente. Bora estudar, meu povo, vamos estudar. Pior que às vezes nem assim. Pelo menos a gente não vira um bando de iludido, né? Consciência de classe, consciência racial. A gente precisa entender ali que pecinha que a gente é nesse grande sistema de engrenagens. Eu queria terminar esse vídeo de uma forma mais positiva, mas não foi não. Tchau!
Então, a partir de tudo isso, o que a gente pode pensar sobre é que a produção de imagem ela é uma forma de disputa de narrativa. A gente vive em uma sociedade em que é muito marcada pela desigualdade, pela racialização. Então, representar humanidade e afeto e dignidade em corpos que foram historicamente marginalizados é uma forma de reescrever a maneira como essas pessoas são vistas. E muitos artistas contemporâneos trabalham exatamente nesse lugar, que é usar a imagem para reconstruir essas narrativas e produzir outras representações, não mais pela lente da desumanização. E é nessa direção que caminham os trabalhos das artistas que eu irei te apresentar agora. Então, em ordem alfabética, vamos começar por ela, Deborah Roberts. A diva nasceu nos Estados Unidos em 1962 e atualmente ela mora e trabalha no Texas. E para quem quiser acompanhar o trabalho da artista mais de perto, esse é o Instagram dela. E este aqui é o site dela, eu recomendo que vocês acessem e deem uma olhada na declaração, na biografia, nos prêmios, nas exposições, nas citações, nas oficinas, na formação. Porque a gata tem currículo, a gata tem estrada. Ela não brinca em serviço, não! E a maior parte das informações que eu trago nesse vídeo eu tirei do site da própria artista ou de algumas entrevistas que ela deu por aí na gringa. E a primeira coisa para a gente começar a conhecer o trabalho de Dona Deborah é saber que ela usa técnicas mistas. Então ela mistura fotografia com colagem, com pintura, com desenho. E olhando esses trabalhos aqui, você consegue reparar algo em comum? Alguns padrões que se repetem em todas as imagens? Então a gente consegue observar que todos os corpos aqui são corpos negros. A gente consegue observar também que o rosto das pessoas é um agrupamento de múltiplos recortes. A gente consegue observar que geralmente são retratos, de pessoas negras em fundo branco, que a maior parte dessas colagens são crianças. Então vamos elaborar um pouco mais o porquê dessas escolhas, porque não é coincidência, elas não estão aí por acaso. Como a própria artista declara no site dela, ela cresceu sendo influenciada por ideais de beleza vindo da pintura renascentista, das revistas de modas, que basicamente eram pessoas brancas sendo representadas como bonitas, heróicas, incríveis, praticamente perfeitas, Mas quando ela olhava ao redor, ela via que essas mesmas características não eram atribuídas para o seu povo. E obviamente esse incômodo começou a gerar nela questionamentos sobre belezas, sobre ideais. E através do seu trabalho, ela produz imagens que questionam esses ideais de beleza. Ela reescreve esses padrões de beleza, colocando pessoas negras como protagonistas desses ideais. E aí tem uma fase em que ela faz bastante retrato de mulheres negras, reescrevendo os ideais de beleza a serviço da autoestima da mulher negra. Mas com o passar do tempo, ela começa a perceber algo que é ainda mais duro, que é o quanto o racismo consegue ser cruel com crianças negras. Então ela começa a produzir retratos de crianças negras sendo crianças negras sendo vistas como crianças. Eu vi uma entrevista em que ela fala algo mais ou menos assim, que o trabalho dela aborda a política de identidade, como que essas crianças negras são vistas pela sociedade e sobre tratar crianças como crianças, algo que não acontece de forma justa com as crianças negras, porque elas são muito cobradas, penalizadas, julgadas, sexualizadas e criminalizadas ainda muito cedo. E aí ela fala nessa entrevista de que não existe uma única ideia sobre a negritude, Existe uma pluralidade de pessoas, de vivências, experiências, de caráter, de sentimentos, de culturas. E por isso que nas colagens dela, ela vai agrupando rostos de pessoas diferentes para representar essa diversidade. E uma coisa que ela falou nessa entrevista também é que ela vai procurando construir rostos, de crianças a partir da inocência e do amor. E uma maneira que a artista encontrou de humanizar esses corpos é criando uma conexão humana através do contato visual. Por isso que quando você olha para a colagem dela, essa colagem te olha de volta. Incrível, Eu sou obcecada pelo trabalho da Deborah Roberts, então é suspeito que eu vou falar agora, mas eu vou falar mesmo assim. Pesquisa! Então façam suas pesquisas que eu tenho certeza que vão ser muito construtivas e inspiradoras para vocês. Mas agora, para tudo! E eu tenho um babado, gente, se segura, porque a nossa diva Beyoncé, olha essa foto! Eu não me aguento. Dona Beyoncé já comprou obra da Deborah Roberts. Ai, gente, essa foto é tudo pra mim.
E uma outra curiosidade é que Deborah Roberts é uma das principais referências da aula 7 do nosso curso de colagem. A aula 7 é sobre colagem e corpo humano. E nessa aula a gente desenvolve uma conversa sobre o assunto e também exercícios práticos para você colocar a mão na tesoura e fazer suas próprias colagens. Então, se você gostou da referência e também aprendeu bastante com a reflexão, já deixa o seu like no vídeo, mas calma que a lista de divas da colagem não acabou! Esse canal entrega muito! E a nossa próxima artista é ela, brasileiríssima, maranhense, Silvana Mendes! Uma salva de palmas! Uhul! A diva nasceu em 1991 em São Luís, Maranhão, Brasil. Eu procurei e não achei o site da deusa, mas esse daqui é o Instagram dela, caso vocês queiram acompanhar o trabalho dela mais de perto. Então, a maior parte das informações que eu trago aqui eu retirei do Instagram dela ou de alguns sites que ela deu entrevistas e tal, porque a gata, gente, foi indicada ao Prêmio Pipa 2 vezes, em 2023 e 2025. E tem trabalho dela no acervo do Museu Afro Brasil, ela já passou pelo IOTIM, por vários centros culturais, vários prêmios, e os trabalhos dela rodaram o mundo. E para a gente entender melhor o trabalho da deusa, é importante saber que ela é uma artista visual que faz uso da colagem digital e analógica, fotografia, pintura, ela varia suportes, linguagens, técnicas. E eu quero começar trazendo um trabalho em que ela ressignifica imagens históricas. Então vamos dar uma olhadinha nessas imagens e ver quais são os padrões que a gente pode reconhecer aqui, quais são os pontos em comuns, para a partir daí a gente elaborar melhor essa conversa. Então a gente pode observar que os corpos que aparecem aqui são corpos negros. A estética dessas imagens remetem a registros, pinturas e fotografias do período colonial brasileiro. E já já a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. A centralidade das imagens está nos personagens negros, ou seja, pessoas negras colocadas como protagonistas de imagens que muitas vezes, por tradição, são reservadas a figuras brancas. Então, se a gente olhar os registros do período colonial brasileiro, quem usam essas roupas e quem geralmente está protagonizando esse tipo de pintura são pessoas brancas. E a gente também vai entrar em mais detalhes sobre isso, eu vou trazer aqui algumas observações da própria artista. Um outro ponto em comum que a gente observa aqui são as auréolas. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, gente, mas auréolas são esses arcos em volta da cabeça das pessoas, né? Que eles remetem um pouco a uma ideia de divindade. Geralmente são símbolos usados na iconografia religiosa. Então traz aquela ideia de santidade, de poder simbólico, de divindade e etc. Tem animais felinos, selvagens, raw. Então vamos entender o porquê dessas características em comum, porque não são escolhas por acaso. Então, para a gente começar essa conversa, eu quero trazer algumas falas da artista para uma entrevista que ela deu para um vídeo que está postado lá no site do Prêmio Pipa. Como eu não consigo postar o vídeo aqui, eu vou fazer alguns recortes para vocês. Então, a artista fala que o trabalho dela é uma investigação sobre o registro de pessoas negras escravizadas na segunda metade do século XIX e que a maior parte dessas imagens vem do acervo de um fotógrafo chamado Alberto Reichel, que ele tinha bastante registros, né, de pessoas negras. E aí ela fala que uma coisa que intrigou muito ela é que quando ela ia olhar essas imagens, o fato dessas imagens não ter nome, data, identificação ou qualquer outra informação que pudesse dizer pra gente quem eram essas pessoas. Então eu quero fazer um parênteses aqui para fins informativos, que quando a gente fala de registros históricos, sempre, independente se é uma fotografia ou se é uma pintura, a tendência dos artistas ao fazerem esses registros era seguir um protocolo de identificação. Então eles costumavam dizer qual era o local, qual foi a data, quem eram essas pessoas. Às vezes eles relatavam o que acontecia naquele momento, mas com as pessoas negras isso não acontecia, isso não aconteceu. Você entendeu o que a gente está falando quando a gente fala de corpos marginalizados? Nem a nossa história fez questão de registrar quem eram essas pessoas. Quer dizer, eles registraram essas pessoas, mas registraram pela visão dos exploradores, né, dos invasores europeus, que é aquela visão totalmente desumanizada. E essa visão muito estereotipada e desumanizada são reproduzidas até hoje. Terminei o meu parênteses e voltando aqui para a fala da artista, né, na entrevista. Então ela finaliza a entrevista falando algo mais ou menos assim, né, que ao se deparar
com as pessoas negras na posição da qual elas aparecem nessas imagens, que posição são essas? Sem protagonismo, sem identificação, em submissão, em desprezo dentro da imagem. Ela diz que ela usa a colagem como uma ferramenta que possibilita a ela reverter esse lugar. Ela reescreve essa narrativa. Deu para entender também sobre o que a gente está falando quando a gente fala de reescrever narrativas? Vamos falar mais sobre isso. Então, vamos pegar um pouquinho da história do nosso país para a gente entender o que é reconstruir uma narrativa. A artista, assim como eu, ela nasceu em 1991. Então, mesmo a gente estudando em escolas diferentes, cidades, estados diferentes, o nosso livro de história era bem parecido. O que o nosso livro de história contava pra gente? Ou melhor, o que ele não contava? Ele não falava que a história do Brasil é uma história sobre invasão. É uma história de um país que foi construída a partir de massacres dos povos indígenas que foram violentados e milhões de pessoas negras que foram arrancadas de seu território e trazidas à força para serem escravizadas. E esse processo, ele afastou os povos da sua história, da sua identidade, da sua potência. Mas quem se importa com a identidade dos povos negros? É isso que os livros de história não contam. Então, por muito tempo, hoje não mais, ufa, mas por muito tempo, a história do Brasil foi contada por uma narrativa eurocêntrica, por uma visão dos colonizadores, quando, na verdade, a história do Brasil não é sobre descobrimento e civilização, mas é uma história sobre invasão, sobre genocídio, né? Sobre o apagamento das culturas indígenas e africanas. E eles colocaram a visão de mundo deles acima de qualquer outra. Então, eles se tornaram a cultura dominante e até hoje a gente tem essa mentalidade colonizada, em que a gente tem uma visão de que os europeus são incríveis e a gente tenta se parecer com eles, e tudo que se distancia dessa cultura dominante, ou seja, que não se parecem com os colonizadores, a gente interpreta como ruim, inferior, errado, pecado, diabólico, sujo, feio. Então, para a gente poder conhecer a verdadeira história de riqueza da cultura negra, a gente teve que fazer as nossas buscas independentes, fora do conhecimento da escola, porque a escola reproduzia essa visão eurocêntrica. E imagina que você está numa aula de história e você aprende que você é descendente de escravos e que as pessoas brancas crescem aprendendo que vieram de linhagens de reis e rainhas. Então imagina você passar anos da sua vida aprendendo isso na escola. Imagina você olhar em volta e ver essas ideias sendo reforçadas o tempo todo. Você liga a televisão e quem está em situação de poder? Quem está em protagonismo? Quando as pessoas negras aparecem, em que posições elas aparecem? Mas quando a gente fala que ela reescreve essa narrativa, ela está construindo novas representações. Ela está devolvendo para o povo negro esse lugar que foi roubado. Então, quando a gente olha essas imagens, gera um certo estranhamento, porque a gente não está acostumado a ver pessoas negras ocupando lugares de protagonismo, de poder, de santidade. Até porque essas figuras consideradas divinas, sagradas e poderosas são lugares que não foram ocupados por pessoas negras. E é justamente essa a lógica que as imagens da Silvana Mendes começam a questionar e desmontar. Os trabalhos dela provocam a gente a fazer esse exercício, a rever essas representações e principalmente a reescrever essas narrativas. Quem sou eu na fila do pão da padaria da arte para dizer o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Na minha percepção, o trabalho da Silvana Mendes é um dos mais importantes, se não for o mais, nesse campo, né, de discussão, da produção artística contemporânea. Ou seja, de todos os artistas que estão por aí vivos e produzindo, eu considero o trabalho dela um dos mais importantes. E ela é uma artista que contribui diretamente, que as suas obras, né, participam para um movimento fundamental, que é o de reconstrução de histórias de poder e identidade. Então eu acho que você já percebeu que Dona Silvana Mendes é um diamante no baú do tesouro da história da arte brasileira. A gata fez história, a gata entrou pra história, viu? Faz suas pesquisas, porque é óbvio que eu não consigo trazer tudo aqui pro vídeo, porque tem muitas coisas, muitas camadas, muitos pensamentos, muitas reflexões, então vai fazer suas pesquisas e mergulha de cabeça no trabalho da Silvana Mendes. E o que eu quero que você guarde no seu coraçãozinho sobre a aula de hoje é que
Reescrever narrativas é reconstruir histórias de poder, de identidade e de memória. Então deixa o seu like no vídeo, um comentário gentil, um coraçãozinho para me fazer feliz, porque você já sabe qual é o nosso acordo. Eu te entrego aula de verdade e você me entrega engajamento de verdade. E semana que vem tem aula nova do nosso curso de colagem para iniciantes, então fica esperta aí, já ativa o sininho para você não perder. Beijo, beijos, nos vemos na próxima aula.